A cárie dentária, também conhecida simplesmente como cárie, é uma das doenças mais comuns do mundo. Ela afeta nossos dentes e pode causar desconforto, dor e, se não for tratada, até mesmo problemas mais graves. Nossos dentes são estruturas incríveis e complexas, e entender como a cárie os afeta nos ajuda a cuidar melhor deles. Antes de mergulharmos nas causas e prevenção da cárie, é importante entender a anatomia básica dos nossos dentes. Os dentes são formados por várias camadas, cada uma com sua função específica. Vamos dar uma sensação em algumas delas. O esmalte é a camada externa e mais dura do dente. Ele age como uma armadura protetora, resistindo às forças da mastigação e o protegendo o interior. A sua região é altamente mineralizada. Sua composição é cerca de 97% de mineral inorgânica e 3% de mineral orgânico. Logo abaixo do esmalte, encontramos a dentina. Ela é menos dura que o esmalte, mas ainda é forte. Na dentina tem os túbulos dentinários, que são pequenos canais que percorrem o tecido e se conectam à polpa dentária. Esses túbulos são responsáveis por transmitir sensações, como dor e temperatura, da superfície externa do dente para os nervos localizados na polpa. A polpa é a parte mais interna e central de um dente. Contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Ela desempenha um papel vital, é responsável por nutrir e manter o dente saudável, e na sensibilidade, transmitindo sensações e respondendo a estímulos externos. Cárie dentária, vamos dar uma olhada mais detalhada no processo de cárie, de uma forma adequada. A cárie é um problema que afeta os dentes e é causado principalmente pela ação de bactérias presentes na boca. Vamos entender o processo passo a passo. Formação da placa bacteriana. Nossos dentes estão constantemente cobertos por uma película invisível chamada de placa bacteriana. Essa placa é formada por restos de comida, saliva e, principalmente, pelas bactérias, que vivem naturalmente na boca. As bactérias presentes na placa bacteriana adoram consumir os açúcares e carboidratos presentes nos alimentos que ingerimos, especialmente os doces. Ao se alimentarem desses açúcares, as bactérias produzem ácidos como subproduto de seu metabolismo. Causas da cárie. Neste tópico, exploraremos os 3 componentes dessa tríade: o hospedeiro, a dieta cariogênica e os micro-organismos. O hospedeiro refere-se às características individuais da pessoa. Fatores como a genética, a composição da saliva, a estrutura dentária e a higiene bucal desempenham um papel importante na suscetibilidade à cárie. Alguns indivíduos podem ter um esmalte mantido naturalmente mais fraco, enquanto outros podem apresentar uma maior produção de saliva com propriedades protetoras. A dieta desempenha um papel significativo no desenvolvimento da cárie. Alimentos ricos em açúcares e carboidratos, como doces, refrigerantes e alimentos processados, fornecem substratos para as bactérias orais. Essas bactérias metabolizam os açúcares, produzindo ácidos que desmineralizam o esmalte. Dietas frequentes e ricas em açúcares aumentam o risco de cárie, pois permitem que os micro-organismos produzam alimentos com mais frequência. A boca abriga uma variedade de micro-organismos, incluindo bactérias, que formam a placa bacteriana. As bactérias orais, especialmente Streptococcus mutans, desempenham um papel crucial na cárie. Elas metabolizam os açúcares da dieta e corroem o esmalte. A placa bacteriana é uma película pegajosa que adere aos dentes e fornece um ambiente ideal para as bactérias prosperarem. Se não for removido pela higiene bucal, a placa bacteriana pode causar danos aos dentes. Sintomas da cárie dentária. Sensibilidade dentária. Calor, frio e alimentos doces podem causar sensibilidade, devido à exposição dos nervos dentários pela desmineralização do esmalte. Dor leve ou incômodo. A sensibilidade pode evoluir para dor ao mastigar ou pressionar o dente afetado. Manchas brancas. Manchas opacas no dente indicam desmineralização inicial do esmalte, um sinal de formação de lesão de cárie. Coloração escura ou amarronzada. Conforme a cárie avança, a área afetada pode ficar mais porosa e adquirir coloração escura ou amarronzada. Buracos ou fissuras. À medida que a cárie continua corroendo o esmalte e dentina, buracos visíveis podem surgir. Dor intensa.
Cáries profundas que atingem a dentina e a polpa do dente podem causar dor intensa, indicando possível infecção. Inflamação ou abscesso. Cáries avançadas podem levar à infecção, resultando em inchaço, dor nas gengivas e até formação de abscessos. Consequências da cárie: dor e sensibilidade. À medida que a cárie avança, o dente pode doer ao comer coisas quentes, frias ou doces, causando desconforto. Infecção e inchaço. Cáries profundas podem causar infecção, levando a inchaço e dor ao redor do dente. Destruição do dente. Cáries não tratadas podem criar buracos no dente, enfraquecendo-o e afetando sua aparência e função. Tratamentos complexos. Cáries avançadas podem exigir tratamentos complicados, como tratamento de canal, demorando e sendo desconfortáveis. Custos financeiros. Tratamentos de cáries avançadas podem ser caros, criando dificuldades financeiras. Perda do dente. Cáries graves podem levar à remoção do dente, prejudicando a mastigação, a fala e a aparência. Prevenção e tratamento. Escovação e fio dental. Escovar os dentes e usar fio dental diariamente para remover restos de comida e placa bacteriana. Alimentação saudável. Reduzir açúcares e refrigerantes diminui a comida para as bactérias causadoras de cárie. Flúor. Usar pasta e enxaguante com flúor fortalece os dentes e previne a cárie. Visitas ao dentista. Consultas regulares identificam problemas cedo e permitem tratamento precoce. Ajuda profissional. Dor, sensibilidade ou manchas exigem visita ao dentista. Remoção da cárie. Parte afetada é retirada pelo dentista. Restauração. O espaço vazio é preenchido com material de restauração. Tratamentos avançados. Cáries profundas podem demandar tratamentos complexos. DNA. Antes de começarmos, precisamos lembrar de alguns conceitos importantes. Molécula que contém as informações genéticas necessárias para construir os organismos vivos. O DNA é composto por 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. Essas bases se combinam de maneira específica para formar os genes, que são como receitas para a produção de proteínas e para a regulação de processos biológicos. Outros conceitos importantes que precisamos relembrar: genótipo é a soma de todos os genes do indivíduo. Fenótipo é o resultado da interação entre o genótipo e o ambiente. Agora vamos falar sobre uma novidade científica, que busca achar mutações no DNA. O que é? GWAS é uma sigla em inglês para Estudo de Associação Ampla do Genoma. Consiste em um método matemático que procura relacionar variações entre os componentes genéticos, os genótipos, com uma determinada característica de interesse, os fenótipos. Os resultados do estudo de GWAS possuem uma variedade de aplicações. Obter informações biológicas de um fenótipo podem ser utilizados como variáveis de controle em estudos epidemiológicos, ajudar no desenvolvimento de medicamentos, prever o risco de uma doença física e mental em um indivíduo, calcular correlações genéticas e estimar sua herdabilidade. Como funciona o GWAS? Para realizar o GWAS é necessário escolher indivíduos de acordo com a característica de interesse. Exemplo: pessoas com câncer, depressão ou Alzheimer. Após selecionar o fenótipo desejado, o DNA dos indivíduos que apresentam a característica de interesse é comparado aos indivíduos que não apresentam, chamados de controle. O estudo também pode ser realizado dentro de populações, como pessoas de um determinado país, ou um grupo familiar. Uso de marcadores SNP em GWAS. SNPs é a alteração de um só nucleotídeo em uma sequência de DNA. Mas é importante lembrar que os nucleotídeos são as unidades básicas dos ácidos nucleicos, componente do DNA. Os SNPs são amplamente distribuídos pelo genoma e colaboram para a variabilidade genética, além de serem utilizados para identificar variantes de genes relacionados a doenças e outras características de interesse. O estudo de GWAS é feito usando os seguintes passos. Passo 1. Inicia-se com uma coleta de dados feita através da comparação entre fenótipos de indivíduos que possuem a característica de interesse com os que não apresentam, chamados de grupo controle. Passo 2. Genotipagem, que é utilizado para identificar mutações. Passo 3. Controle de qualidade, que inclui várias etapas como a exclusão dos SNPs, identificação e remoção de genotipagens erradas e variantes raras. Passo 4. Imputação, que identifica os genomas responsáveis por determinada característica. Passo 5.
testes de associação que corrigem os fatores de confusão e evitam associações erradas. Passo 6. Meta-análise onde os resultados são combinados. Passo 7. Replicação dos resultados em outros grupos. O passo 8. E por fim, após a análise do GWAS, é utilizado recursos externos e os resultados do estudo são comparados e testados. Relação entre GWAS e cárie. Vários fatores estão relacionados ao aparecimento de cárie, mas, atualmente, não existe nenhum estudo que comprove a relação entre cárie e heranças genéticas apontadas no estudo de GWAS. Odontogênese. A odontogênese é o processo de construção dentária que se inicia no desenvolvimento do embrião. A odontogênese se inicia com a formação de estruturas especializadas da boca chamadas de brotos dentários, a partir das quais os dentes se desenvolvem. Esses brotos se transformam em diferentes partes do dente, como esmalte, dentina, polpa e cemento. O processo envolve a proliferação, diferenciação e interação de células específicas, guiadas por sinais genéticos e moleculares. Conforme a odontogênese progride, os dentes começam a se formar e eventualmente emergem na cavidade oral, desempenhando funções essenciais na mastigação e na estética dentária. GWAS e odontogênese. O GWAS pode ser utilizado para identificar suscetibilidade a doenças periodontais ou até mesmo a ausência congênita dos dentes. Doenças periodontais são um avanço da gengivite não tratada, que leva a ter retrações da gengiva. A ausência congênita dos dentes é uma situação onde os dentes não são desenvolvidos ou não estão presentes desde o nascimento. Resumindo, o GWAS associado à odontogênese pode contribuir para um melhor entendimento das bases genéticas associadas ao desenvolvimento dentário. Anomalias dentárias são distúrbios no desenvolvimento e crescimento dos dentes. Podem ter origem hereditária, congênita ou adquirida. Tais alterações podem afetar a forma, tamanho, número, posição, constituição e função dos dentes. Anomalias hereditárias são causadas por alterações no DNA, herdadas de pelo menos um dos pais. Anomalias congênitas são alterações estruturais ou funcionais que ocorrem durante a vida intrauterina do feto. Anomalias adquiridas, modificações decorrentes de causas ambientais. Os fatores etiológicos atuam na fase de formação ou de desenvolvimento. A dilaceração radicular é uma anomalia dentária deiforme, caracterizada por uma curvatura anormal na raiz em relação à coroa do dente, que pode causar problemas na erupção e no tratamento dentário. A raiz acessória ou raiz supranumerária refere-se ao aumento do número de raízes dentárias comparado aos padrões anatômicos de normalidade. Pérola de esmalte. Uma pérola de esmalte é um caroço duro de esmalte que se desenvolve na raiz de um dente, onde não deveria estar. A pérola de esmalte pode afetar a saúde do dente e oferecer espaço para que as bactérias se acumulem na linha da gengiva. A fusão dentária é uma alteração de desenvolvimento, referente à união de dois dentes, podendo incluir coroa, raiz e polpa. A concrescência dentária caracteriza-se pela união do cemento de dois dentes normais após sua formação completa, antes ou depois de sua erupção. E por último, a hipercementose é um problema que afeta o formato e a superfície das raízes dos dentes. Caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de cemento na raiz de um dente, resultando em um formato anormal. A aplicação do GWAS para identificar associações genéticas com padrões de anomalia dentária não obteve resultados significativamente conclusivos. No entanto, foram identificadas diversas variantes genéticas sugestivas que estavam próximas a genes com papéis conhecidos no desenvolvimento dentário. Embora os resultados ainda não sejam conclusivos, eles fornecem insights sobre possíveis genes e vias genéticas que podem estar envolvidos no desenvolvimento de anomalias dentárias. Esses resultados podem servir como base para futuras pesquisas e estudos. Para finalizarmos, é importante ressaltar que as pesquisas genéticas em odontogênese ainda estão em constante evolução, e os avanços nessa área podem levar a uma compreensão mais profunda das relações entre os aspectos genéticos e biológicos do desenvolvimento dentário. Obrigado por assistir.